Olá, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa neste domingo, neste dia 4 de agosto que está começando para nós, amém? Que Deus te abençoe poderosamente e abençoe toda a tua família. Coloque paz, alegria, amor, esperança no coração de todos nós e de toda a nossa família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso de número 12. Enquanto você encontra ali o Romanos 8,12, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo louvor, Senhor. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra para produzir frutos a 30, 60, 100 por um e nos dê o entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Quero lembrar você que hoje nós temos culto com Santa Ceia. Não esqueça de preparar ali o teu pedacinho de pão, teu cálice, o teu copinho com suco para participar da Santa Ceia. Amém? Eu vou ler aqui com você então Romanos 8:12. Ontem vimos o texto que é maravilhoso de 8, capítulo 8, verso 1 a 11. Hoje o versículo 12 e a epígrafe diz assim: filhos e herdeiros. Ele está falando de você. Glória a Deus, ele está falando de mim e de você. Somos filhos e herdeiros de Deus, amém? Aquele cristão verdadeiro que converteu seus caminhos, está andando na palavra de Deus, ele é filho, ele é herdeiro em Cristo Jesus, amém? Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. O que significa ser devedor, pastor? De que forma devedor? Amados, aqui nós não somos mais devedores à carne, de ter que fazer as coisas que a carne deseja, cumprir os desejos, as concupiscências da carne. No versículo 13 isso fica mais claro, porque ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Falamos bastante sobre isso ontem, amém? Temos falado bastante sobre isso, que o salário do pecado é a morte, que a nossa carne ela é contaminada, a nossa humanidade ela está contaminada pelo pecado, mas, continuando o versículo 13, se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, pastor, de que forma que eu sou devedor no Espírito? De que forma que eu então sou devedor no Espírito? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer a palavra. Amados, quando eu obedeço a palavra, esse é o meio que o Espírito usa para ir matando gradualmente o pecado nas nossas vidas. Claro que isso não se completa nessa vida. Amém? A palavra do Senhor diz em 1 João que nós somos pecadores. Amém? Se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, mas diferentemente do incrédulo, o cristão, ele não vive na prática do pecado. O cristão não pode ter pecado de estimação. As pessoas às vezes me perguntam, pastor, como que eu tenho mais intimidade com Deus? Obedecendo a sua palavra, não tendo pecado de estimação. Amém? O pecado na vida do cristão ele tem que ser um tropeço. E quando nós tropeçamos, nós ficamos caídos? Não, né? Quando eu tropeço, eu rapidamente me levanto ou peço ajuda. Olha que bênção, amém? É um exemplo, né? Uma figura da ajuda de um irmão a outro irmão. A palavra de Deus diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Então ele diz ainda mais no versículo de número 14, vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amados, então aqueles que são guiados pela palavra de Deus, amém? E veja, esses são filhos de Deus. Porque o Espírito Santo ele vai sempre nos guiar, ele vai sempre nos conduzir alinhados à palavra de Deus. Ele nunca vai contradizer a palavra de Deus. Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele vai nos guiar na palavra de Deus. Ele vai nos conduzir na palavra de Deus. E como resultado, cada vez mais nós vamos tendo essa convicção de que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes, quando a pessoa se converte, ela fica com dúvida e fica pensando, mas, pastor, eu sou filho de Deus? Né? E aí nós mostramos na palavra. A palavra de Deus diz que todo que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus.
Então, quem tem o Espírito Santo habitando na sua vida, anda na palavra de Deus, é filho de Deus. Amém? Versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Abba Pai, Abba é uma palavra aramaica que ela tem um sentido de intimidade, de ternura, e a tradução para nós seria algo semelhante a papai, paizinho, amém? Esse é o nosso Deus, o nosso papai, amém? E ele diz então aqui que nós não precisamos mais viver com medo, medo do castigo, medo da culpa, medo da morte, que é o que nós encontramos naqueles que vivem no pecado. Um sentimento de culpa, um sentimento também de medo da morte, do amanhã, amém? Do castigo. E nós não precisamos mais viver isso, porque, amados, o nosso Pai, e é um Pai amoroso, como eu falei, ele verdadeiramente, né, nos faz ser seus filhos, andar conosco e nós com ele, em nome de Jesus. Andando na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, não nos desviando da palavra, amém? Por isso que ele começa dizendo, nós não somos devedores à carne, mas nós temos que andar na palavra de Deus, nós temos que andar no Espírito. Amados, a palavra de Deus é o primeiro lugar onde o Espírito Santo vai começar a nos ensinar. E o lugar mais importante, principal, que ele vai nos ensinar. Por isso que eu disse antes que o Espírito ele nunca contradiz, vai contradizer a palavra de Deus. O Espírito, pastor, quando eu sei que é a voz do Espírito e quando eu sei que é a voz de Deus? Amados, se nós temos a nossa carne contaminada pelo pecado, nossa humanidade contaminada pelo pecado, então sempre que você, por exemplo, tiver o desejo de fazer algo errado, que contradiz a palavra de Deus, isso é da tua carne, né? De uma maneira bem simples. Quando você quer cumprir a palavra de Deus, essa é a voz do Espírito falando com você. Porque nós, naturalmente, não queremos cumprir a vontade de Deus, a lei de Deus. Nós queremos cumprir os nossos desejos, as nossas vontades. Então, o fato de nós renunciarmos a nosso desejo, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus, do Espírito, mostra que nós somos guiados pelo Espírito, que nós somos filhos de Deus e o fruto que são as nossas ações revelam isso. Amém? Nossas palavras, nossas ações. Glória a Deus. Vamos continuar mais um pouquinho. E o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amados, a confirmação é imediata. É imediata. Nós vemos a palavra dizendo que quem entrega a sua vida para Jesus, se arrepende dos seus pecados e converte os seus caminhos, e agora tem esse desejo então de andar na palavra do Senhor, esse é filho de Deus. Sabe? Esse é filho de Deus. E com o tempo, essa convicção ela vai aumentando cada vez mais. E eu entendo dessa maneira, porque nós percebemos os frutos na nossa vida, frutos que só são possíveis pela graça de Deus, pelo Espírito que habita em nós. Amém? Paulo falou sobre isso anteriormente, né? O desejo de fazer o bem está nele, no homem, mas ele não consegue fazer o bem que ele deseja, mas o mal que ele não deseja. Então, quando nós vamos no oposto disso, significa que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo está agindo e que nós estamos obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo de número 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amados, nós somos herdeiros de Deus, da salvação e de tudo mais. Escute isso, de tudo mais. Hebreus capítulo 1, verso 2, você pode abrir e ler depois. Nós somos herdeiros de tudo em Cristo Jesus. Amém? Assim como Deus Pai constituiu Jesus herdeiro de tudo, nós seremos herdeiros de tudo também. Veja, herdeiro, ele usou esse termo herdeiro como herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então Jesus Cristo, ele herda todas as coisas e aquilo que Cristo recebe é direito nosso também. Amém? Aquilo que é de Cristo é nosso também. Por isso que nós estamos assentados,
final do capítulo 1, começo do capítulo 2, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E ele está lá sentado com todo o poder e toda a autoridade. E nós terminamos vamos terminar por aqui, mas lembrando que há uma palavra ali no final que diz: se com ele sofremos. Amados, o sofrimento ele é inerente na vida do cristão. Amém? A cruz que nós temos que carregar, a porta estreita, o caminho apertado. Amém? Então, o sofrer é a prova. O suportar o sofrimento é a prova. A prova de suportar, por exemplo, a calúnia, a difamação, a perseguição, a zombaria. Amém? Assim como na parábola do semeador. Amém? Aquela semente que foi lançada naquele solo pedregoso, quando veio a perseguição, o que aconteceu? Que é o exemplo ali, que é a figura, logo abandona a fé. Então, o sofrer, ele é uma prova de que também nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse domingo, Pai. Pedimos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com graça, para as nossas famílias, que o Senhor abençoe os casais, os filhos, o viúvo, a viúva, o solteiro, a solteira. Abençoe as nossas casas com paz, com alegria, com amor, em nome de Jesus, com prosperidade. Meu Deus, derrama das tuas bênçãos, abre os céus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos proteger, nos guardar, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, protege-nos com a cobertura do sangue de Jesus. Protege-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, ó Deus, abençoa-nos. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Ajuda-nos, Senhor, e nós precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você que daqui a pouquinho nós temos o devocional da pastora Ana, às 7 horas, e que hoje às 19 horas nós temos culto com Santa Ceia. Amém? Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Tenha um ótimo dia, um forte abraço para você, em nome de Jesus.